O mundo todo está se voltando para a Índia em busca de bem-estar interior. Nós devemos levar isso ao acesso de nossas forças, que nossos soldados e nossos oficiais devem ter a melhor capacidade de manejar a mente e a interioridade deles. O nosso desejo é que essa mensagem possa conduzir você a uma reflexão profunda sobre os processos e ferramentas de autotransformação fornecidas pelo renomado Yogi Sadhguru. Se você deseja iniciar sua jornada de yoga junto com Sadhguru, conheça nosso curso clicando no link na descrição desse vídeo e saiba mais. Para a maioria das doenças crônicas que as pessoas sofrem hoje no mundo, a origem está no estômago. Impurezas se acumulam depois de um tempo e você se torna denso, tanto no corpo quanto na cabeça. Isso determina a maneira como você pensa, sente, entende e experiencia a vida. Na verdade, estou curiosa sobre sua percepção sobre o jejum de água ou jejuns longos. Veja, ela foi diretamente para a comida. Ok, jejum, não comida, bom. É o oposto da comida. É o tempo longe da comida e dos benefícios. Se você acredita que há algum benefício em nos permitirmos fazer um recomeço e renegociarmos nossa relação com a comida. Veja, aconteceu em Los Angeles. Um cirurgião cardíaco dirigia seu... Ele estava um pouco fascinado com seu Ford Mustang. Aquele era seu carro. E ele estava um pouco animado com isso e um dia o carro começou a engasgar um pouco. Então ele o levou ao mecânico local e disse: "Tem algum problema, por favor, resolva." Ele disse: "Sim, doutor, vem amanhã de manhã, estará pronto." O médico, antes de ir trabalhar na manhã seguinte, foi lá, mas não estava pronto. Então ele disse: "Ok, venha à noite e estará pronto." Ele voltou à noite, não estava pronto. Ele disse: "Qual é a questão? Você disse de manhã eu vim, você disse à noite eu vim, qual é o problema?" E o mecânico estava naquele tipo de humor e disse: "Veja, você é um cirurgião cardíaco, você também conserta motores, eu também conserto motores. Por que você é pago 10 vezes mais do que eu?" Então o médico olhou para ele e disse: "Tente consertar o motor enquanto ele estiver funcionando, deixe-me ver." Então, a vida humana e o corpo humano precisam ser consertados quando estão funcionando, senão não tem sentido, certo? Você pode fazer uma autópsia. Qual é o sentido disso? Precisamos consertar este corpo quando ele está funcionando. Se você quer consertar esse corpo quando ele está funcionando, você deve entender. Porque estamos falando de algo relacionado ao processo digestivo. Estas são as etapas disso: ingestão, colocar algo para dentro; digestão, assimilação e excreção. Estas são as 4 dimensões da alimentação e de todo o processo. Ingestão, digestão, assimilação, excreção. A ingestão está acontecendo no mundo de hoje, praticamente a qualquer hora, onde quer que estejam, sentadas, em pé, a qualquer hora do dia ou da noite. As pessoas apenas comem porque tem muita comida. Nunca foi assim na história da humanidade. Mas infelizmente, felizmente tem muita comida. Infelizmente, as pessoas não sabem quando comer e quando não comer. Assim, como existem ciclos no tempo, veja, conhecemos o tempo apenas por ciclos. Se o planeta gira uma vez assim, um giro, dizemos que é um dia. Caso contrário, você não saberia. Se a Lua der uma volta, dizemos um mês. Se dermos uma volta ao redor do Sol, dizemos um ano. Assim, a nossa ideia de tempo é essencialmente ciclos. Nosso nascimento e nossa morte também são uma questão de ciclos. Só porque os corpos de nossas mães estavam em sincronia com os ciclos da Lua é que nascemos, caso contrário, não teríamos nascido. Portanto, toda a nossa existência física é cíclica. Todo o processo espiritual, poderemos abordar isso se você desejar, é essencialmente significativo porque não é cíclico. Porque cíclico significa que você está indo em círculos. Se eu disser que você está indo em círculos, o que isso implica? Que você está se repetindo. Você não está chegando a lugar algum. Normalmente, se eu deixar você em um deserto onde
Aqui tem algumas montanhas, se não houvesse nada, seria apenas areia. Então as pessoas acabam andando em círculos. Isso significa que você não está chegando a lugar algum, isso significa que você está perdido. Portanto, no momento em que você estiver completamente identificado com seu corpo e com sua estrutura psicológica, você começará a seguir em ciclos. Então na Índia, na cultura yógica, é muito claro, isso é chamado de samsara, que significa vida cíclica. Então a vida cíclica, tão boa quanto um carrossel pode ser, sabe, se você se organizar bem é um bom carrossel, mas você não está indo a lugar algum, as crianças podem desfrutar de um carrossel. Se todos os adultos estão sentados no carrossel e dando voltas e mais voltas pensando que estão viajando, é muito trágico, não é? Então é isso que acontece. Portanto, o corpo é um ciclo. Esses ciclos estão muito conectados aos ciclos planetários, com o ciclo da Lua, com o ciclo do Sol, tudo. Os ciclos lunares, os ciclos solares e os ciclos da Terra são muito importantes para o corpo. Se alguém tiver a consciência necessária, poderá observar em qual dia seu corpo não precisa de comida. Todas as outras criaturas sabem disso. Infelizmente, os seres humanos esqueceram porque o processo de pensamento deles, ou sua mente tola, se sobrepôs a todos os outros sentidos que eles possuem em seu sistema. Se você observar seu sistema, verá que em um determinado dia você não sente vontade de comer. Nesse dia você não deveria comer, mas não, você está na casa do seu amigo, tem uma festa, você se empanturra, mesmo que seu corpo diga não, você se empanturra. Veja, todos os animais, mesmo se você tiver um cachorro em casa, em um certo dia ele se recusa a comer, tanto cães quanto gatos, você já percebeu isso? Ele vai e come umas folhas de grama se houver e vomita e se purifica, porque ele tem consciência de que a ingestão acontece continuamente, mas a digestão e a excreção não são tão eficientes quanto a ingestão. A ingestão está acontecendo compulsivamente, mas as outras partes precisam funcionar. As outras dimensões do processo digestivo precisam funcionar. Quando falamos de digestão, a digestão acontece em todo o canal alimentar, não apenas no estômago. E a assimilação também acontece em todo o canal alimentar. Agora, a excreção não acontece apenas pelo canal alimentar. A excreção precisa acontecer também no nível celular. Impurezas se acumulam depois de um tempo e você se torna denso tanto no corpo quanto na cabeça. Se você não se purificar, isso vai se acumular com o passar do tempo. Chamamos isso de karma, porque quando se acumula, isso determina a maneira como você pensa, sente, entende e experiencia a vida. As pessoas podem não perceber isso, mas vão pensar: é assim que eu sou, esta é a minha natureza. Essa não é a sua natureza, foi assim que você se bagunçou, certo? Então, nesse processo de purificação, uma coisa importante é dar uma pausa na ingestão. Como outros sistemas são em grande parte involuntários, você pode estimulá-los, mas eles são involuntários, estão funcionando. A ingestão é um processo voluntário, embora infelizmente para a maioria das pessoas tenha se tornado compulsiva. Deveria ser um processo voluntário, ou seja, eu como quando quero comer. Quando eu decidir que quero comer, eu vou comer. Minha mão não decide quando comer. Se tem alguma coisa, outra coisa. Sabe, as pessoas fazem isso o tempo todo. Eu me identifico. Acho que se deixarmos um monte de bons chocolates à sua volta, sua mão vai comer, não você. Portanto, a ingestão deveria ser um processo consciente. Para trazer essa consciência, existem muitos métodos. Um deles é o jejum. Simplesmente privar-se de comida e água pode causar danos ao sistema. Você deve apoiá-lo com as práticas necessárias. Se você tiver as práticas necessárias, a necessidade de comida vai diminuir. Veja, nossas energias não vêm somente da comida que comemos, da luz do sol, do ar, da água. Na verdade, nas ciências iógicas, dizemos que se você realmente mantiver seu sistema bem, 60% a 70% da sua energia deve vir desses 3 fatores. Luz do sol, ar, água. Os outros 40% devem vir dos alimentos que você ingere. Então, naturalmente, a comida, a quantidade, o volume de comida que você ingere será comprimido. Eu tenho que contar sobre mim para você. Quando eu era jovem, eu comia muito. Nunca fiquei grande porque minha atividade era imensa. Mas hoje em dia, o que eu como é, na verdade, 1/10 ou menos de 1/10 do que eu comia naquela época. Dos 19 anos até agora ainda tenho o mesmo peso? O mesmo peso que eu tinha aos 19 anos?
A única diferença é que naquela época todo o peso estava nos meus ombros. Agora, por causa dessa gravidade trabalhando continuamente em mim, meio que puxou um pouquinho para baixo. Mas eu me mantive para cima. Portanto, o jejum como um processo deve ser feito com o entendimento necessário. Se as pessoas não têm essa consciência, na Índia fixamos que no 11º dia do ciclo lunar, você deve jejuar. Se você não consegue jejuar, você come algo muito leve, isso é chamado de palahar. Isso significa que você faz uma dieta de frutas, porque a fruta é uma substância que é mais de 90% de água, e você deve comer água, não beber água. Esta é a ciência yógica. Na medida do possível, você come água. Esteja sempre consciente sobre a comida que está ingerindo, qual é o teor de água. Como uma refeição do sul da Índia, se você comê-la, estou falando de uma refeição cozida, se você comê-la tem facilmente 60% a 70% de água. Na verdade, mais. Em algumas das comidas é muito mais. Mas agora a comida que você está comendo aqui, você está comendo pão que foi assado provavelmente há um mês? É isso, no mínimo? Mesmo nas lojas chamadas orgânicas, tem pelo menos um mês ou pelo menos uma semana. Ninguém está indo buscar pão fresco e, de qualquer forma, do jeito que o pão é assado, não tem água nele, muito pouca água. Então, é claro, você está compensando isso com um balde de Coca-Cola ou algo parecido, certo? Sim. Eu disse um balde. Um balde é uma boa quantidade de Coca-Cola. É deste tamanho? Mas isso não funciona assim. Se você bebe algum líquido junto com sua comida, os ácidos necessários para o processo digestivo serão diluídos. Todo o seu processo digestivo se torna ineficiente, porque quando a comida entra, se ela contém água, ela auxilia, mas se você colocar algum líquido por cima, verá que a comida permanecerá na bolsa estomacal por muito tempo. Estamos sempre muito preocupados com isso na cultura e na vida yógica. Não queremos que a comida permaneça em nossa bolsa estomacal por mais de 2 horas e meia, no máximo. Em 2 horas e meia, não importa o que comi, o quanto comi, isso deve ir para outras partes. Se permanecer ali, te deixe embotado, faz você perder seu senso de percepção. O nível de percepção, a nitidez da percepção, isso é perdido. Isso você nota, se comer sem Coca-Cola, ou café, ou chá, ou qualquer coisa, você se sente entorpecido, isso meio que puxa você para baixo. Muitas pessoas desenvolveram uma cultura em torno disso. Depois do almoço elas precisam dormir. É como se você fosse no posto de gasolina, abastecesse e aí não conseguisse ligar o motor, porque tem gasolina no tanque. Então é isso que isso significa. Então, para garantir que o sistema digestivo esteja em pleno funcionamento, pois para a maioria das doenças crônicas que as pessoas sofrem hoje no mundo, a origem está no estômago? Sim. Para muitas pessoas está mudando para a cabeça, mas em grande parte a origem está no estômago, o que comem e de que forma comem. Então, da forma como comem, uma coisa simples para trazer disciplina é, talvez 1 ou 2 dias no mês, você passe com alimentos bem mais leves, que são muito simples e fáceis para o corpo. Se você puder ficar bem apenas com água, ou apenas com um pouco de água com limão, ou água levemente misturada com mel, isso ajudará. Mas se não for possível para você, talvez uma fruta ou algo assim, que seja muito leve para o sistema, a ideia é dar uma pausa no processo digestivo e na assimilação para que o resto do corpo comece a excretar no nível celular. Ele deve expelir todas as impurezas. Então, você já experienciou Deus? Você está fazendo essa pergunta com muita facilidade. Quando você diz Deus, eu quero que você entenda isso. Quando você diz Deus, você não está falando sobre algo ou alguém. Quando você diz Deus, você está falando da fonte de sua própria criação, não é? Quando você diz Deus, você está falando da fonte de sua própria criação, de onde você veio. Qual é a fonte do meu ser? É isso que você está perguntando? Então, você está me perguntando se eu já experienciei a fonte do meu ser ou do seu ser, pois ela não pode ser diferente. Neste momento, o seu ser e o meu ser podem ser muito diferentes.
mas a fonte deste não pode ser diferente. Portanto, quando você pergunta se eu já experienciei este, você está perguntando se eu experienciei a fonte da sua existência, não é mesmo? Portanto, a profundidade da questão ainda não lhe atormentou? Ainda está na superfície? Curiosidade? Tudo bem, de qualquer forma iremos olhar isso. Perguntar qual é a fonte da minha criação significa que eu estou existindo aqui sem saber os princípios fundamentais de quem eu sou, não é? É o que isso significa. Viver aqui sem saber os princípios fundamentais de quem eu sou, se você entendesse as implicações disso, não é algo pequeno, isso te destruirá. Como eu estava, provavelmente já tocamos nisso ontem, a dor da ignorância, a dor de não saber precisa te despedaçar, somente então a questão se tornará verdadeiramente relevante. Onde está Deus? Me fala. Como Deus é? Me diga. Isso não é uma pergunta. Isso é um debate social que está acontecendo. Uma pergunta significa, uma pergunta deve vir do não saber, querendo ir para o saber, não é? Isso que é uma pergunta de verdade, não é assim? Uma pergunta genuína significa querer se mover do não saber para o saber. É isso que uma pergunta é, um instrumento que te leva do não saber para o saber. Se uma pessoa não conhece os princípios fundamentais de quem ela é, isso não é um problema simples. Esse é um problema muito, muito profundo, não é? O mais básico, o mais fundamental e supremo. Porque o que quer que você faça em sua vida, se você não conhece a base de quem você é, a vida perde todo sentido, não é? Não é mesmo? Se uma pessoa não conhece os princípios fundamentais de quem ela é, isso quer dizer que você está declarando, quando você pergunta, onde está Deus, o que é Deus, você já experienciou Deus, você conhece Deus. Quando você faz essas perguntas, você está dizendo a si mesmo que sua vida não faz sentido, de A a Z. Nada em minha vida faz sentido. Talvez o impacto da realização espiritual ainda não tenha se aprofundado em você ainda. Deveria. Você deve conhecer a dor de não saber. Daí então, você não conseguiria estar aqui sem saber? Você precisa saber. Quando tal situação acontecer, quando tal fervor surgir dentro de você que um dia você não consiga dormir por não saber, não estará muito longe, pois o que você quer saber está dentro de você. Se você arder com o anseio de saber, o que você quer saber está lá sentado nos céus, isso seria algo difícil? Se você arde por querer saber, se o querer saber arde dentro de você, acontece de imediato, porque está exatamente aqui. De qualquer forma, vamos começar com suas crenças e... seja lá o que você acredite, seja qual for o seu entendimento, partiremos daí. Porque nós só podemos seguir a partir de onde você se encontra. Eles sempre te disseram que Deus está em todo lugar, não é mesmo? Ou mesmo que eles não tenham lhe dito isso, seja qual for a religião ou a cultura, eles te disseram isso. Mas mesmo que não tenham lhe dito, da sua própria inteligência, se você observar, você poderá ver que se existe algo chamado Deus, ele tem que estar em todos os lugares. Sim? Se eu puder trancá-lo em meu templo e vir aqui, ele não serve para você. Não é mesmo? Portanto, se existe algo chamado Deus, ele tem que estar em todos os lugares. Se ele está em todos os lugares, ele tem que estar aqui também, e ali também, e ali também. Você pode incubar muitas coisas negativas ou positivas durante o sono. Isso está ficando fácil demais. Sadhana só dormindo. Então acordar com um alarme, com um acordar repentino, não é a melhor maneira de conduzir sua vida. Quantos de vocês acham que
Em um dia de manhã, quando se levantam sem nenhuma razão, vocês estão simplesmente se sentindo feios, sem nenhuma razão. Se isso estiver acontecendo pelo menos 2, 3 vezes por ano, se estiver, então você precisa fazer certas coisas antes de ir para a cama. Isso é muito, muito importante. Porque, inconscientemente, você precisa compreender isto. Você pode incubar muitas coisas negativas ou positivas durante o sono. Quer seja agradável ou desagradável, você pode incubar de forma muito eficaz e ininterrupta durante o sono. Você também pode incubar isso durante o dia, mas existem muitas interrupções. Isso não acontece de forma muito eficiente. Mas, se você tiver a tendência de ir para a cama de uma certa maneira e acordar de manhã realmente detestável, simplesmente sem razão nenhuma, isso significa que você está incubando coisas durante a noite de forma muito eficiente. Ovos podres. Não se trata apenas de distúrbios psicológicos. Isso pode causar sérios problemas fisiológicos com o tempo. É importante que você elimine essas coisas da sua vida. Portanto, antes de se deitar à noite, existem certas coisas que você precisa cuidar. É melhor, se você estiver comendo carne e outros tipos de alimentos, coma pelo menos 3 a 4 horas antes de ir para a cama, a digestão terá terminado. Antes de ir para a cama, beba uma certa quantidade de água e vá para a cama. Você vai ver, isso se resolve simplesmente assim. Uma coisa simples pode ser apenas um banho. Sempre tome um banho antes de ir para a cama, vai fazer muita diferença. Nesse clima, banhos frios talvez sejam difíceis. Então você pode optar por banhos mornos. Não tome banhos quentes à noite, opte por banhos mornos. Ele faz você ficar alerta, então você vai pensar, eu não consigo dormir. Não importa, você dormirá 15, 20 minutos ou meia hora mais tarde, mas você vai dormir melhor. Porque isso vai retirar certas coisas. Quando você toma banho, não é apenas a sujeira da pele que você está tirando. Você já reparou, se você está muito tenso e ansioso, seja o que for, basta tomar um banho para você se sentir como se um fardo tivesse sido retirado de você? Você não percebeu isso? Portanto, não se trata apenas de lavar a pele. Uma série de coisas acontecem quando a água flui sobre seu corpo. Esse banho é um Bhuta Shuddhi bem rudimentar, porque mais de 70% do seu corpo é, na realidade, água. Se você passar água sobre ele, uma certa purificação acontece, que está além da limpeza da pele. Se quiser fazer mais uma coisa, simplesmente acenda uma lamparina de óleo orgânico, um pavio de algodão, um pouco de óleo, qualquer um. Qual vocês usam aqui? Óleo comum, de cozinha? Óleo de linhaça? Óleo de farelo de arroz ou óleo de gergelim? Qual vocês têm? Azeite de oliva, está ótimo. Qualquer óleo orgânico com um pavio de algodão, basta acender uma pequena lamparina em algum lugar, no quarto onde você dorme. Você vai ver, essas coisas desaparecerão completamente. Se você puder introduzir um cântico, ou se houver práticas noturnas, práticas iógicas, antes de deitar, sente-se na sua cama e faça essa prática. Sabe, se você viver cerca de 60 anos, você, em média, a maioria dos seres humanos come algo entre 11 mil e 14 mil quilos de alimentos. Portanto, isso significa que mesmo aquilo que você pensa que é o meu corpo, não é isso. Ele está mudando todos os dias. Novas informações estão acontecendo e coisas antigas estão indo embora. Então, 14 mil quilos, você não tem que carregar esse peso todo neste momento. Então, obviamente, o que você tem como um corpo neste momento é simplesmente uma quantidade transitória de comida e solo, não é? Então, o que você pensa que é meu, também não é. Ele está simplesmente mudando o tempo todo. Esta noite, antes de ir para a cama, passe pelo menos 12, 15 minutos se lembrando. Você não é nem este corpo, nem esta mente. Apenas deite e simplesmente relembre. Este corpo não é realmente você. Ele é meu neste momento para uso, mas ele não é realmente eu. Simplesmente. Se você não for capaz de fazer isso, basta associá-lo à sua respiração. Inspiração, eu não sou o corpo. Expiração, nem mesmo sou a mente. Simplesmente se deite por 12 minutos e faça isso até o último momento, até que você adormeça. Isso é algo que você precisa perceber.
Preto é uma coisa que você nunca deve usar. Isso determinará a maneira como a sua energia funciona e a estabilidade psicológica que você tem dentro de você. O Adiyogi é conhecido de muitas maneiras, mas uma dimensão dele, ele é um Vairagi, ou Bairagi, como se diz. Rag significa cor, Vairag significa ir além daquilo que é a cor. Porque a cor, como nós a conhecemos, a cor, como nosso aparato visual a conhece, é apenas uma certa quebra da luz branca. Alguma coisa parece vermelho, não porque é vermelho, porque de todo o espectro de cores que existe na luz branca, ele retém tudo e reflete apenas o vermelho, ou em outras palavras, o que é rejeitado se torna sua cor. Isso significa que a percepção está completamente errada. Você pensa que algo é vermelho, é tudo exceto o vermelho. E você pensa que é vermelho, porque está refletindo apenas a luz vermelha, o restante está retido. Portanto, algo é branco, porque está refletindo tudo como é. Então, se você se move em áreas e espaços e situações onde você não tem controle sobre o que acontece à sua volta, sempre se sugere o branco. Se você saiu de casa, branco, porque você não sabe o que está acontecendo. Você não sabe o que está acontecendo no mundo à sua volta, você não sabe o que está acontecendo naquela mente, que pensamentos, que emoções as pessoas carregam. Então o branco lhe dá uma certa proteção porque ele reflete tudo, não apenas a luz, a própria energia. O preto absorve tudo. Se você está em um espaço onde você quer absorver o que está à sua volta, você deve vestir preto. Mas se você vestir preto em um lugar onde você não quer absorver, mas você veste porque se parece mais magro, então você começará a acumular todo tipo de coisa. Eu poderia... É uma coisa muito impopular de se dizer. Eu poderia atribuir pelo menos 20, 25% das dificuldades psicológicas pelas quais as pessoas passam por permanecerem em roupas pretas por longos períodos de tempo em todo tipo de situações onde elas não deveriam estar. E eu vejo porque o preto é sempre mau. Se não vamos entrar nisso. Mas, de alguma forma, o preto é considerado negativo, o preto é considerado não tão divino. O preto é considerado diabólico. Se o diabo vier, ele definitivamente virá de roupas pretas. Com base nisso, as pessoas estão vestindo preto para o luto. Quando alguém está morto, o preto é uma coisa que você nunca deve usar. Se há morte à sua volta, você deve sempre vestir branco porque você não quer absorver aquele tipo de energia. Mas eu vejo, todo mundo está usando preto quando há morte. Completa incompreensão da vida, nenhuma consciência sequer. Você apenas concluiu coisas intelectualmente, então você acha que preto quer dizer, significa morte? Sim, ele significa, eu não estou dizendo que não. Mas você quer se tornar isso ou se manter longe disso? Aqueles que estão mortos, nós respeitamos isso. Mas aqueles que estão vivos devem continuar vivos, eles não devem se tornar meio mortos absorvendo aquele tipo de coisa. Então, se existe algo que você não quer absorver, você deve usar branco. Todas as outras cores estão no meio do jogo, porém, estão entre o preto e o branco. Branco significa reflexão completa, preto significa nenhuma reflexão.
Entre elas é a reflexão seletiva. Isso é para a diversão. Mas onde nós queremos realmente absorver algo, nós vestimos preto. Onde nós queremos refletir, então você veste branco. Portanto, o contrário está sendo feito por um longo tempo. Você não vai com isso para a rua, você não vai com isso para o escritório. Eu estou dizendo roupas pretas, não apenas o preto, esse tecido em particular. Você não vai andar pelo metrô, quero dizer a estação do metrô, não a comida, ok? Está tudo ficando embaralhado. Você não vai a lugares onde você não quer que a atmosfera entre em você, em tecidos pretos, porque isso determinará a forma como sua energia funciona, isso determinará a estabilidade psicológica que você tem dentro de você e uma variedade de outros aspectos. A cor tem seus truques, ok? Você disse que a água tem alguma memória. Sim. Existe alguma viabilidade para trazer esse nível de memória para a nossa vida ou algo assim? Existe alguma evidência científica ou espiritual ou alguma outra evidência disponível para isso? Basicamente, como eu sou químico, eu estou te dizendo isso. Ok. Hoje, tudo bem se eu descer até vocês? Hoje, particularmente nos últimos 4 anos e meio, uma quantidade fenomenal de pesquisas foi feita sobre a água e o potencial da água. Isso começou meio sem querer por causa da maneira como a água utilizável no mundo está diminuindo por pessoa. Na Índia, por exemplo, em 1947. Em 1947, a quantidade de água que um indiano em média tinha, de água potável, hoje nós temos apenas 20% disso. Eles dizem que por volta de 2025, nós teremos apenas 7% do que tínhamos em 1947 por pessoa. De água per capita, somente essa quantidade estará disponível. Portanto, por causa disso, muitas pesquisas aconteceram sobre a água. Foi principalmente a partir disso, mas aos poucos eles se aprofundaram mais e mais e descobriram que o que você, sendo químico, você deve estar bem ciente disso, sem alterar a composição química da água. Você pode reorganizar o arranjo molecular de tal forma que a água vai se comportar de uma maneira completamente diferente do que normalmente. A tal ponto, ela é sensível a tal ponto que, se eu pegar um copo d'água na minha mão e apenas olhar para ele de uma certa maneira e te dar, você sentirá bem-estar. Se eu olhar para ele de outra maneira e te dar, você ficará doente essa noite. Isso não é mais superstição, isso é ciência. Eu vou contar um incidente que aconteceu. Por volta de uns 17 anos atrás, anunciei um programa de 90 dias. Um programa de 90 dias para quê? Bhuta Shuddhi é o aspecto mais fundamental do yoga. Bhuta Shuddhi significa, você sabe o que? Pancha Bhutas, os 5 elementos na natureza: terra, água, fogo, ar e espaço. Esses são os 5 elementos na natureza. São esses 5 elementos, me desculpe, eu estou em algum lugar. São esses 5 elementos que são os componentes básicos que fizeram esse corpo, que fizeram esse planeta, que fizeram todo o universo, não é? Toda a existência, de certa forma, é um jogo desses 5 elementos. Portanto, o Bhuta Shuddhi trata da limpeza desses 5 elementos dentro do sistema. Como esses 5 elementos se comportam dentro de mim determinará a qualidade de quem eu sou. Com base nisso, a forma básica do yoga é simplesmente Bhuta Shuddhi. Tudo mais surge disso. É ensinado em vários fragmentos por muitas pessoas sem compreenderem o todo, a homogeneidade do que isso é. Mas, essencialmente, trata-se de assumir o controle dos 5 elementos. Você pratica Bhuta Shuddhi por um certo período de tempo e você alcança o que é chamado de Bhuta Siddhi, o que significa que você tem controle total sobre os 5 elementos. A tal ponto, existem alguns episódios em que, na hora da morte ou no momento de deixar o corpo, um yogi entra numa sala, as pessoas o trancam por fora, ele entra e depois de alguns dias elas abrem e ele simplesmente não está lá, porque ele desmaterializa a si mesmo, ele não quer incomodar você com um funeral.
Ele não quer que ninguém o carregue para o túmulo, ele simplesmente desmaterializa seu próprio sistema. 17 anos atrás eu anunciei um programa, pela primeira vez um programa de 90 dias. O porquê de 90 dias é que, aproximadamente a cada 40 e 48 dias, o sistema passa por um certo ciclo no nível elementar, isso é chamado de mandala. A cada 40 ou 48 dias existe um ciclo pelo qual o sistema passa. Portanto, esse é o motivo pelo qual, se você for a qualquer médico ayurvédico ou a um Siddha Vaidya, ele sempre lhe dará um remédio para 40 ou 48 dias para usar esse ciclo, o ciclo natural do corpo. Então, eu disse 2 mandalas, no mínimo. 3 seria bom, mas se eu dissesse 3, muitas coisas aconteceriam. Eu disse, com um mínimo de 2 mandalas, se você fizer sadhana, você pode ganhar controle sobre o seu sistema. Aqueles que quiserem vir, venham. E sair da cidade, porque sei que muito drama aconteceria. Agora, numa família, o marido quer vir para os 90 dias, a esposa irá fazer katak. A esposa quer vir para os 90 dias, o marido age como Rajinikanth em casa, o homem com raiva, anda para cima e para baixo como um herói. Tantas coisas, algum drama acontecerá, então eu não quero estar lá. Eu disse, aqueles que quiserem vir, venham, a decisão é de vocês. Então, depois disso eu voltei, você sabe, para uma família particular que eu conheço bem. Você sabe, é uma parte normal da nossa hospitalidade. Quando alguém chega na casa, a primeira coisa que você faz é trazer água. Então essa senhora da casa trouxe água para mim, e ela estava como Kali, de repente, não apenas Katak, ela estava como Kali. Eu olhei para ela. Ela era uma senhora gentil, hoje ela está na forma de Kali. Então eu olhei para ela, ela me ofereceu a água e eu disse, Ama, eu não preciso dessa água, eu não preciso beber essa água. Você está como Kali nesse momento. Eu não preciso de prasadam de Kali nesse momento, eu estou bem. Ela disse, por que eu vou envenenar a água? Eu disse, não, você não precisa envenená-la, isso já foi feito. Então eu disse a ela, tome um gole desse copo. Ela tomou um gole do copo, e aí eu disse, traga o copo para mim. Eu segurei em minhas mãos por 2 minutos e simplesmente o entreguei a ela. Beba agora. Ela bebeu um gole, explodiu em lágrimas e começou a chorar. Ela disse, é doce. Eu disse, essa é toda a diferença. Agora, seu corpo tem mais de 70% de água. Se a água nesse sistema se comportar de maneira doce, você será pelo menos 70% doce? Se o ar e a terra se comportarem docemente dentro de você, você será pelo menos 90% doce? O espaço nunca incomoda ninguém, não é? Portanto, a ciência essencial do yoga diz respeito ao Bhuta Shuddhi sobre tomar conta dos elementos dentro do sistema. Uma vez que você tenha controle sobre os elementos no seu sistema, você também pode influenciar os elementos ao seu redor. Essencialmente, todo o seu trabalho com a vida, todo o seu trabalho no mundo é simplesmente com os elementos, sempre, de uma forma muito básica, não é mesmo? Então, se você tiver certo domínio sobre isso, você vai... O que você quiser, você nem mesmo precisa pensar sobre isso. Sua intenção, você não tem que gerar um pensamento um pouco antes de ter a intenção, é assim que a vida vai funcionar para você. Portanto, o sucesso não é uma tarefa ladeira acima. Se você levar este a um lugar mais alto, se você elevar este ao lugar mais alto que ele pode alcançar, então tudo é ladeira abaixo. Você consegue correr facilmente ladeira abaixo ou ladeira acima? Definitivamente é ladeira abaixo, não é? Então existe alguma evidência científica? Existem evidências científicas substanciais hoje sobre como a estrutura molecular da água pode ser reorganizada sem alterar a estrutura química, mesmo com um simples pensamento ou um toque? O problema é... A sua avó lhe disse isso, não foi? As suas avós não lhe disseram? Você não deve beber água das mãos de ninguém, não deve aceitar comida de ninguém, existe uma certa maneira, você deve receber somente se elas tiverem boas intenções em relação a você. Elas disseram essas coisas para vocês? Mas quando sua avó disse isso, o problema é que se isso vem do Oriente é superstição, se vem do Ocidente isso se torna ciência. É assim que é. Isso tem que mudar. A sua geração, é responsabilidade de vocês mudar isso? Mesmo que venha do Oriente,
Se for ciência, é ciência. Para um meditador, o maior inimigo é o sono. Alguém diz algo assim: não, Sadhguru, é o celular. São 3 frutas mágicas do mundo tropical. Se você ingerir, será feita uma limpeza no sistema? É realmente mágico? É o sistema linfático que mantém a gestão de fluidos no corpo e cuida dos organismos externos que perturbam o seu sistema. Cuida dos ferimentos, das inflamações e de outros problemas. Não se trata apenas de ferimentos físicos. Em nível celular, existem inflamações que necessitam ser tratadas e monitoradas o tempo todo. E também lida com todos os resíduos. Os resíduos celulares que existem no corpo precisam ser limpos. Do contrário, irão se acumular e se tornarão tóxicos. E também lida com as células cancerígenas. Então, o sistema linfático é extremamente vital para mantermos a saúde, é claro, mas para mantermos a vibração, o seu sistema linfático deve estar ativo. Portanto, entre os órgãos linfáticos, o mais vital é o baço, já que os outros podem ter sido removidos de você. Você tem as amígdalas? Você ainda tem ou já se foram? Você tem apêndice ou já se foi? Porque hoje em dia os médicos não estão fazendo isso. Do contrário, quando nós estávamos crescendo, eles diziam ser padrão. Se você tem 13, 14 anos, eles simplesmente removiam suas amígdalas. Dentre todos os meus irmãos, eu fui o único que não teve isso removido. Simplesmente removam suas amígdalas, removam o apêndice. Digamos que eles te abram para fazer alguma outra cirurgia, remova o apêndice. Isso costumava ser uma prática padrão, não mais, felizmente. Então, todos esses órgãos que, você sabe, gerem o sistema linfático, mantê-los em boas condições é extremamente vital para conhecer a vibração do corpo. Do contrário, ele irá... Sem que você saiba o que está acontecendo, ele fará assim. Você se tornará como uma galinha doente. Daí, se eu lhe pedir para meditar, fechar seus olhos... Você sabe? Sim, porque manter o corpo em um certo nível de vibração e o sistema de purificação trabalhando bem é muito vital. Se um ser humano quer se sentar com os olhos fechados e alerta, porque, para um meditador, o maior inimigo é o sono? Não. Alguém diz algo assim: não, Sadhguru, é o celular. Eu quero meditar, mas este é um problema diferente. Mas dentro do sistema, o maior inimigo para quem deseja meditar por longos períodos é o sono. Para manter os olhos fechados e permanecer desperto e vibrante, é extremamente essencial que seu processo linfático esteja funcionando ativamente, que suficiente purificação esteja acontecendo no corpo. É por isso que o seu sadhana matinal é tão vital, especialmente se estiver praticando Hatha Yoga, Surya Kriya, Shakti Chalana Kriya. Você deve entender que seu sistema linfático está ativo. Definitivamente o sadhana deve cuidar disso. Se você tem menos de 45, 50 anos de idade, o sadhana é bom o bastante, ele faz a maior parte do trabalho. Mas se você iniciou seu sadhana mais tarde, na aposentadoria você iniciou seu sadhana, então talvez um pouco mais de ajuda possa ser necessário. Assegure-se de que você bebe mais água do que é necessário para a sua sede, um pouco mais, talvez de 20 a 25% a mais de água. Como eu sei que estou bebendo água o suficiente? Sabe, se você não estiver tomando qualquer ou nenhuma medicação, se você está bebendo água o suficiente, sua urina sairá da cor da água, sem outra coloração.
A menos que você esteja tomando medicamentos, não deve haver nenhuma outra cor, ela deve sair como água. Se ela não estiver saindo assim, isso significa que você não está bebendo água o suficiente? Isso é importante? Isso é muito importante que os fluidos do seu corpo sejam bem geridos, pois esses fluidos precisam estar circulando no corpo e limpando toda a sujeira que está ocorrendo. Simplesmente o trabalho diário do corpo cria tantos resíduos, tantas impurezas que precisam ser removidos com eficiência. Se não estiver acontecendo assim com muitos de vocês, o que vejo, ao menos com alguns, se você está com menos de 35, 40 anos de idade, isso deveria acontecer. Você deveria apenas acordar um pouco mais cedo e fazer mais sadhana. Do contrário, existe algo chamado de Triphala. São 3 frutas mágicas do mundo tropical. Misturando-as da maneira correta, o Triphala, com um pouco de água, ou uma colher de leite, ou algo assim, se você ingerir até mesmo com mel, se você ingerir, a limpeza no sistema acontecerá? É realmente mágico? Porque eu não tomo nada dessas coisas, mas eles me dizem que o Triphala disponível aqui na loja é muito, muito bom. Deveria ser? Eu não sei, mas você deveria experimentar e ver. Do contrário, seja de onde for, o Triphala faz maravilhas para assegurar que o seu sistema linfático seja ativado. Obrigado por dedicar seu tempo a nós. Juntos, podemos criar um impacto positivo compartilhando nossos insights e experiências com o mundo.